tudo bem? Estou aqui eu voltando para falar do quê? Na verdade falar não, né? Continuar a história do Suzuki. Então, editor, por favor, a vinheta. Oi, tudo bem? Meu nome é Mari Amaral, eu sou artista orientadora de violino nas oficinas culturais da Fundac e hoje a gente vai continuar nosso vídeo sobre uma breve história do Suzuki, né? Do nosso querido Suzuki. Na verdade, eu não vou continuar assim, nossa, como se fosse algo realmente que eu gravei um dia e um outro dia. Na verdade, eu já gravei a história toda e o nosso querido editor, ele só vai colocar da onde a gente parou. Espero muito que vocês gostem. Mas então, continuando a nossa história. O Suzuki ouviu, né, o quarteto Klingler, e aí ele acabou ali decidindo quem ia ser o professor dele. Ninguém mais, ninguém menos que Cor Klingler. E aí ele escreveu uma carta perguntando se ele não poderia ser o pupilo, né, o aprendiz dele. Legal? Bacana? E aí esse período na Alemanha de Suzuki é muito legal a gente, né, conhecer um pouco a história. E ele conta no livro dele, né, que tem vários relatos assim, da vida dele, que ele ficou num quarto, ele conseguiu um quarto na casa de uma senhora que tinha uma criada e as duas eram meio que surdas, então elas não se incomodavam com o barulho do violino, né? Barulho do violino. E ele também tinha uma espécie de tutor, né, que ficava meio que responsável por cuidar dele lá, que era o Dr. Michaelis. Ele era um professor de medicina, né? Só que esse professor, esse doutor, ele tem uma certa situação que ele precisa sair da Alemanha. No livro, diz que ele recebeu um convite para ser reitor da Universidade Johns Hopkins, aqui na América, mas no documentário, né, também temos um documentário aí, diz que ele, né, saiu da Alemanha por conta do regime antissemita que estava crescendo naquele período. Aí eu não sei dizer bem para vocês se é isso ou se é aquilo. Mas o doutor, né, Dr. Michaelis, ele não ia deixar o Suzuki na mão. Ele ia colocar um amigo de confiança para cuidar do Suzuki nesse período da Alemanha dele. E quem poderia ser esse amigo do Dr. Michaelis que ficou para cuidar de Suzuki? Essa informação vai explodir a cabeça de vocês. Ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein. Sim, meus queridos, Albert Einstein. Ele ficou como o tutor do nosso querido amigo Suzuki. Professora, Albert Einstein não é aquele cientista lá da teoria da relatividade? Exatamente, o próprio. E olha, não sei se vocês sabem essa informação, mas Einstein era um exímio violinista. Ele tocava violino desde os 6 anos de idade dele. E tem algumas pessoas que falam que ele não era um violinista assim tão bom. Mas Suzuki garante pra gente que sim, ele era muito talentoso. E também tem trecho sobre o nosso amigo Einstein no nosso livrinho. Esse trechinho de agora, ele foi tirado no título As Pessoas São Todas Iguais, Madame. Olha só, deboche já veio aí. E aqui, o Suzuki estava contando de uma vez, né, que o Dr. Michaelis estava prestes a ir para a América e ele organizou um jantar. E nesse jantar, né, houve música, como sempre, e ele tocou um pouquinho um concerto que ele estava estudando com Klingler. E aí, presta atenção, olha só. Depois, quando estávamos tomando chá, tivemos uma tranquila conversação. Eu realmente não entendo, começou uma senhora de 70 anos sentada de frente ao Dr. Einstein. Suzuki cresceu no Japão, num meio completamente diferente do nosso. Entretanto, sua apresentação expressou claramente a germanicidade de Bruch. Olha isso! Diga-me, isso é possível? Após um breve intervalo, o Dr. Einstein, suficientemente jovem para ser seu filho, retrucou. As pessoas são todas iguais, madame.
Fiquei imensamente comovido. E eu também. E ainda na Alemanha, Suzuki conhece mais uma pessoa que vai ser muito importante na sua vida. E quem seria essa pessoa? Seria a jovem, encantadora Waltraud Frange, que depois de algum certo tempo iria se tornar Waltraud Suzuki. Sim, gente, ele conhece a esposa na Alemanha, inclusive a esposa dele era alemã. E também de família muito musical, né? E ela era cantora. Então, eles acabavam frequentando, né, concertos todas as noites. Esqueci de falar, mas o Albert também vivia levando Suzuki para os concertos também. Gente, a vida deles era baseada em ir nos concertos de noite. Todos os dias era isso. Vamos ver alguém tocando. Que sonho, hein? Mas assim, né, gente? Suzuki teve uma grande experiência aí na Alemanha, se casou e com 4 meses casado, só 4 meses, recebeu um telegrama pedindo para que ele retornasse ao Japão. Só que, infelizmente, nesse período, o Japão ele estava passando por uma depressão econômica. Mais uma, gente, mais um país que vai sofrer uma situação aí na trajetória do nosso querido Suzuki. E isso também vai acabar, né, refletindo na vida dele. Não só na vida dele, como na vida dos pais. Porque nesse retorno dele para o Japão, tem duas situações que ficam muito marcadas. Primeiro, a mãe dele falece. Sim, gente, a mãe de Suzuki, assim que ele volta, que ele retorna ao Japão, ela falece. E o pai começa a passar por complicações financeiras por conta dessa crise toda econômica que eles estão vivenciando. Muita coisa para processar, eu imagino. E o nosso pequeno herói, vamos chamá-lo assim agora, começa a trabalhar, né, com música e também funda um quarteto com seus irmãos que também, né, tocavam instrumentos. Uma coisa que é muito importante nessa parte que ele funda o quarteto é que nesse momento ele tem um insight, ele tem um pensamento que seria a base do fundamento educacional dele futuramente. Olha que doideira! Sim, vou até ler um pouquinho do livro mais uma vez. Está logo na introdução, gente, na parte de todas as crianças do Japão falam japonês. Ele realmente tem isso, ele pensa sobre isso. As pessoas que nascem em determinados países, elas falam a língua. As crianças falam o idioma. Mas eu vou ler um pouquinho aqui do trechinho para ver se vocês entendem melhor esse conceito todo. Veja, as crianças japonesas sabem falar o japonês. Que ideia maravilhosa, gente! É isso! Vou continuar. Essa descoberta súbita me encheu de espanto. Na verdade, todas as crianças do mundo falam a sua língua materna com a maior fluidez. Toda criança japonesa, sem exceção, fala japonês sem esforço. Isso não é prova de impressionante talento? Por que meios elas conseguem isso? Eu tive de me dominar para não gritar ao mundo a minha grande alegria por reconhecer esse fato. Realmente, gente, não ia estar trazendo agora a questão da metodologia Suzuki, mas com esse pensamento aí, não tem como a gente não falar. O método Suzuki, ele parte desse conceito da língua materna. Suzuki, ele estudou, né, ele foi meio que numerando assim os processos do desenvolvimento da fala e ele incorporou isso no ensino de violino. Eu falo de violino porque na época era mais voltada para o violino, que era o instrumento do Suzuki. Mas, por exemplo, hoje em dia a gente encontra vários métodos para instrumentos que fazem parte da metodologia Suzuki. Tem trechinho aqui do livro que dá para falar melhor sobre essa metodologia dele, que ele chama de educação do talento. Vou ler aqui. Tá logo no comecinho também e tá no título O Segredo, chama-se Educação do Talento. Primeiro, se hoje nas escolas fosse utilizado o método de ensino da língua materna, poderíamos esperar resultados muito além do obtidos com os métodos atuais. Por exemplo, uma opinião típica.
Aqui está uma criança não muito dotada e nasceu com pouca inteligência. Mas como se explica, então, a esplêndida capacidade das crianças de falar japonês? Busca-se o melhor método de treinamento? Além disso, uma criança é julgada apenas a partir do seu 5º ou 6º ano de vida. Ninguém parece se importar com o método de se educar a criança no início da sua infância. Segundo, todas as crianças que são educadas com perícia e compreensão atingem um alto grau de conhecimento, mas essa educação deve começar no dia do seu nascimento. Aqui está, na minha opinião, a chave do desenvolvimento integral das potencialidades humanas. Quando me pediram para ensinar violino ao menino Toshiya, de 4 anos, eu só tinha um pensamento: como? Afinal, me ocorreu o método da língua materna e eu entendi que nele havia tudo o que era necessário. De lá para cá, 30 anos, eu tento convencer as pessoas de que todas as crianças podem ser bem educadas e de que aquelas mais atrasadas na aprendizagem não devem ser abandonadas. Chamei meu método de Educação do Talento e comecei um movimento educacional em que as crianças com baixo rendimento escolar ou aquelas que lutam para conseguir melhorar-se não sejam retiradas da escola ou rejeitadas. O dia da minha descoberta impressionante foi para mim o ponto de partida para a busca das potencialidades do ser humano. E como procedi? Olhando para o passado e com plena confiança no futuro, desejo contar essa história. Já matou de vez, né? Mas vamos continuar nossa história. A gente parou da parte em que o Suzuki ele funda o quarteto com os irmãos, certo? E que ele tem esse insight louco aí de que as crianças japonesas, elas falam japonês. E isso é algo natural, porque elas estão naquele ambiente e aquilo naturalmente vai acontecer. Mas se você acha que a partir desse exato momento ele falou assim: nossa, agora eu vou reunir várias crianças e vou iniciar a educação do talento? Não, isso não aconteceu. Isso foi, um estudo que ele foi fazendo no decorrer dos anos. Foram vários testes, foram várias coisas. A partir daquele momento que começou o desenvolvimento desse fundamento educacional do Suzuki. E no decorrer desse desenvolvimento da metodologia, o que aconteceu? Mais uma guerra. Sim, a Segunda Guerra Mundial começou bem nesse período. E o final dela foi muito marcante para o Japão. Até porque, foi quando ocorreu a explosão das 2 bombas atômicas, a de Hiroshima e a de Nagasaki. Só que isso, querendo ou não, acaba implicando na história do Suzuki? Sim, gente, acaba implicando na história do Suzuki. Primeiramente que assim, pensa, como é que eu vou ensinar música num ambiente que está acontecendo uma guerra? E exatamente nesse período, ele e a esposa precisaram ficar separados. Não que eles se divorciaram, mas eles ficaram em lugares separados. Por quê? Porque a esposa dele era alemã. E naquela época, todo alemão era suspeito. Então afastaram ela e ele acabou ficando sozinho. Só que aí isso acabou deixando ele muito doente. No final da guerra, ele precisou ir para uma outra cidade, se eu não me engano é Matsumoto, para ele se recuperar, porque ele estava muito doente com má nutrição. Então foi um período bem pesado. Quando Suzuki vai para Matsumoto para se recuperar, lhe é oferecido um espaço para que ele pudesse ministrar aulas de música, como professor, obviamente. Ele só tinha meio que uma exigência, uma condição. Ele não queria pegar pessoas que já tocavam para fazer correções e só orientar e tudo mais. Mas ele queria trabalhar com crianças e que fosse um ensino começado do zero. E foi a partir daí que ele começou a realmente pôr em prática a metodologia que ele vinha a criar, assim, nesse período todo. Basicamente isso. Ui, eu falei demais, gente! Nossa, não é à toa que a gente precisou de 2 vídeos para concluir a história desse homem. E olha que eu nem falei
tudo, né? Poderia ter falado mais sobre a metodologia, sobre a vida dele, mas eu preferi deixar em aberto, porque é interessante também vocês buscarem as informações por conta própria, né? Eu vim aqui só trazer um gostinho, assim, da vida do nosso querido amigo Suzuki, ok? Mas, professora, como é que eu faço para saber mais da vida do Suzuki? Vou te trazer aqui 3 alternativas muito boas. Legal? A primeira é o documentário Educação é Amor, que a gente encontra aqui no YouTube. Ela é dividida em 2 partes e você encontra ela legendada aqui. Muito boa, eu recomendo muito. A segunda opção é para quem quer saber mais sobre a filosofia Suzuki, tem o curso da filosofia. E para você saber mais sobre a agenda do curso de filosofia Suzuki, né, que acontece em tempos também, porque eles não dão só esse curso, mas outros cursos, é só você acessar a Associação Suzuki das Américas, que você já consegue entrar lá no calendário e ver como que você faz para fazer o curso da filosofia. No curso que eu fiz, já veio o livro, né, incluso no curso, porque a gente precisa estar lendo o livro no decorrer, assim, do curso. Mas a terceira opção, que é o livro, tem disponível para você comprar, ok? E outra coisa, gente. Sim, pesquisem a história do Suzuki, a metodologia Suzuki, porque ela é muito boa, é muito fantástica. Eu gostaria de passar horas falando aqui sobre Suzuki, mas a gente vai deixando um pouco cansativo, né? Seriam muitos vídeos, então, falando só sobre Suzuki, e a gente precisa continuar o nosso querido método. Então, acho melhor só por aqui. Antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de ler só um pedacinho assim do final do livro, que eu acho que tem uma mensagem muito boa pra gente que tá aprendendo violino. Espero, sinceramente, que os leitores desse livro possam reconhecer de tudo o que eu disse que não há para ninguém um motivo de desespero. Nós todos nascemos com grandes possibilidades e potencialidades, e se trabalharmos duro sobre nós mesmos, podemos tornar-nos pessoas especiais com novos talentos e habilidades. Se você realmente entendeu minha mensagem, você não vai se permitir adiar para amanhã, mas vai transformá-la em ação imediatamente, hoje ainda, e verificar logo mais que a sua vida será mais feliz. É meu desejo sincero que isso se torne uma realidade para todos. Afinal de contas, gente, além de ensinar música, a metodologia Suzuki quer transformar a gente como cidadão, quer que a gente melhore como pessoa. E isso acho que é o mais importante de tudo. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Estamos aí em período de pandemia, então a gente tem que tomar nossos devidos cuidados. E acho que é isso. Vejo você no próximo vídeo. Um beijo e tchau!